Os assuntos da reforma do Código Penal têm sido debatidos pela sociedade brasileira há muito tempo. O aborto talvez seja a questão mais delicada e polêmica. O texto prevê uma lei mais flexível para esses casos de interrupção da gravidez. Mas, afinal, é a mulher quem deve decidir se vai ter ou não um filho? Veja como os juristas trataram esse assunto no anteprojeto do Código Penal. O atual Código Penal considera o aborto crime e aceita apenas 2 exceções a essa regra: gestações resultantes de estupro ou que tragam risco à vida da mãe. O projeto em análise pelo Senado também criminaliza a interrupção da gravidez, mas amplia as possibilidades em que a mulher pode decidir pelo aborto. O presidente da Comissão de Juristas reconhece que as alterações podem assustar em um primeiro momento, mas defende que é preciso seguir os modelos internacionais positivos. Nós não chegamos em absoluto aquilo que, por exemplo, a própria ONU tem preconizado, que aborto é uma questão de saúde pública e não uma questão de direito penal. Absolutamente não chegamos a isso. Mas ampliamos as possibilidades do aborto legal. Pelo projeto do novo Código Penal, o aborto pode resultar em pena de 6 meses a 2 anos. Se for realizado seu consentimento da gestante, o responsável pode pegar até 20 anos de prisão. A interrupção da gravidez será permitida se houver risco à vida ou à saúde da mãe, se a gestação resultar de estupro ou de inseminação artificial não autorizada e se for comprovada anencefalia ou doença grave e incurável do feto. Mas é a última hipótese que deve causar polêmica. O projeto prevê que a gestante pode interromper a gestação até o 3º mês de gravidez, caso seja comprovado por médico ou psicólogo que ela não tem condições psicológicas de arcar com a maternidade. Os procedimentos cirúrgicos continuariam sendo feitos em hospitais da rede pública autorizados pelo governo. Em Brasília, apenas o Hospital Regional da Asa Sul é autorizado a fazer abortos legais. Cerca de 13 são realizados por ano. O diretor da instituição considera a mudança prevista no código um avanço tímido. O problema do aborto no país é um problema seríssimo. É a 4ª causa de morte materna. É um problema de saúde pública. Nos países civilizados que existem, o aborto é uma coisa que é direito reprodutivo da mulher, que é garantido por lei. A inclusão de mais um caso de possível interrupção da gravidez no novo Código Penal provocou reações exaltadas. E eu dou minha palavra à população brasileira enquanto presidente da Frente da Família. Qualquer coisa que vier sobre aborto não passa aqui no Senado. A Folha de São Paulo fez um levantamento ano passado e mais de 70% da população brasileira é contra o aborto. O Senado, se viesse a aceitar o Código Penal, estaria representando menos de 30% contra a maioria da população que representa. A proposta divide a população. Na verdade, o Brasil tarda em fazer uma legislação que permita que as mulheres decidam sobre o seu próprio corpo. Eu acho que a legislação vigente é uma legislação contaminada por sentidos religiosos, entendeu? Então, eu acredito ser correto esse projeto estar tramitando e torço para que seja aprovado. Porque, afinal de contas, no Brasil já existe o aborto, mas um aborto ilegal, clandestino, que acaba prejudicando a vida de milhares de mulheres. Então, a melhor coisa que se faz é regulamentar uma coisa que já se pratica. As pessoas deveriam se projetar, se programar em relação a ter um filho. Então, por essa razão, e biblicamente falando, né, eu sou uma pessoa evangélica, eu não posso concordar com isso porque a Bíblia não aprova isso. Eu acho que a mulher é que deve decidir. Não o governo, não uma lei que diga pra gente o que a gente tem que fazer. Tudo que vem de contra a vida, para mim, é imoral e ilegal, certo? Então, é a minha opinião como cidadão. É muito melhor um aborto do que transformar uma criança num marginal, passar fome. Eu creio que é positivo, eu apoio. Eu acho errado, porque a vida humana não pode ser tirada. Dentro da barriga ela já é vida, né? O presidente da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família é contrário a qualquer possibilidade de aborto, nem em casos de anencefalia, quando o feto vive poucas semanas após o parto. Que direito eu tenho de abreviar a vida do outro? Não há sentido nisso. Deixa nascer. E ela vai morrer tranquilamente.
O senador Mozarildo Cavalcante pensa diferente. O parlamentar defende que, além dos casos previstos na legislação atual, a descriminalização do aborto de fetos anencéfalos esteja no novo Código. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido no mês de abril que a interrupção da gravidez nesses casos não deve ser considerada crime. Como obstetra, tive a experiência desde os bancos escolares e na prática de que o feto anencéfalo ele não é viável. Segundo a ONG Católicas pelo Direito de Decidir, a criminalização do aborto provoca 602 internações diárias de mulheres por infecção, 25% dos casos de esterilidade feminina e 9% dos óbitos maternos. Mais de 1 milhão de abortos clandestinos são realizados por ano no Brasil. Números que, para esta assessora técnica de uma ONG que defende os direitos das mulheres, seriam bem menores se o aborto deixasse de ser crime. Hoje você tem uma legislação que criminaliza as mulheres, mas quem sofre mais os efeitos da criminalização são, obviamente, as mulheres pobres, em sua maioria negras, né, e jovens, que não têm condições de, como algumas mulheres que há relatos, né, fazem, de procurar clínicas clandestinas ou mesmo sair do país e realizar o procedimento onde o aborto não é criminalizado. São questões polêmicas que envolvem a diversidade cultural de um país, política, religiosa, filosófica. E o parlamento é essencialmente a casa da elaboração das leis e a casa que vai refletir todos esses anseios da população através dos seus representantes legais. A eutanásia, que é o ato de tirar a vida de uma pessoa em estado terminal, deve ser permitida? O Conselho Federal de Medicina aceita hoje que esses doentes sem chances de cura possam ter os aparelhos desligados. Mas e a lei? Deve adotar essa decisão do Conselho? Ao nascer, Mariana Vasconcelos foi diagnosticada com hipoplasia bilateral, uma doença que compromete o funcionamento dos 2 rins. A bacharel em Relações Internacionais já fez 2 transplantes renais, o último há 5 anos, mas o corpo dela rejeitou o órgão recebido. Em 2012, a rotina de 13 hemodiálises semanais só foi interrompida durante as 4 vezes em que Mariana esteve internada em uma UTI. Eu estar lá acordada, eu acho que é o pior, sabe? Porque eu vejo o sofrimento das outras pessoas e tô ali sem poder fazer nada. Assim, pensando que se eu tô ali é porque eu devo estar ruim que nem elas. Então ficar na UTI para mim é uma das piores coisas que tem. Os momentos difíceis levaram Mariana a tomar uma decisão. Caso a condição dela se agrave, a família pode decidir se a mantém viva ou não. Eu acho que assim, tá prolongando o meu sofrimento, né? Então, tipo assim, se eu tô ali é porque eu já passei por tanta coisa que chegou no momento que meu corpo já não aguenta mais. Então eu acho que minha família podia ter o direito de falar, não, tá bom, não precisa mais, né? Porque assim, eu acho que você estaria prolongando sua vida pelos aparelhos, porque se desligar você não fica vivo, então eu ia querer que a minha família falasse, sim. A eutanásia é o ato de tirar a vida de uma pessoa com doença incurável para aliviar a dor dela. O procedimento é feito por médicos ou enfermeiros. A ortotanásia ocorre quando os equipamentos que mantêm um paciente terminal vivo são desligados. No texto elaborado pela comissão de juristas, a eutanásia continua sendo crime, mas o réu poderá deixar de ser punido em casos especiais. Já a ortotanásia será descriminalizada. Caso 2 médicos apoiem a decisão, a família de um paciente terminal poderá desligar os aparelhos que o mantêm vivo. É importante mostrar que ela é uma prática ética, já reconhecida assim pelo Conselho Federal de Medicina, porque na ortotanásia a morte já começou o seu curso, a morte já está em andamento e, portanto, os médicos consideram que nesses casos a pessoa tem o direito de escolher a maneira pela qual vai seguir para a nova fase, para o novo caminho. Murilo Buzo é oncologista do Hospital Universitário da UNB. Rotina de trabalho que inclui o acompanhamento de doentes em estado grave, muitos terminais.
O médico considera importante descriminalizar a ortotanásia, prática defendida pelo Conselho Federal de Medicina, e condena a chamada boa morte, a eutanásia. Não é da cultura brasileira pedir que você dê um medicamento para ele morrer, né? A gente não vivencia isso. Eu, pessoalmente, nunca tive essa experiência, nem na universidade, ou mesmo na clínica privada, a experiência de alguém que fala, olha, faz um remédio para eu morrer, ou algum familiar pedir, né? Faz um medicamento para ele morrer, para acabar com o sofrimento. Por quê? Porque se você cuidou desse doente desde o diagnóstico e o preparou para esse processo e deu apoio e cuida dos problemas, né? O indivíduo, ele preparado para morrer, ninguém está. Mas o indivíduo, ele consegue enfrentar esse processo de uma maneira digna. E não é esperado que as pessoas peçam para morrer. Para essa psicóloga hospitalar e professora da Universidade de Brasília, os dois temas devem ser tratados com cautela. É importante que uma equipe multidisciplinar assista tanto o paciente, quando possível, se ele ainda tem consciência para interagir, para fazer escolhas, quanto os familiares e o próprio médico, porque a situação do médico nesse contexto é uma situação muito difícil. Olhando do ponto de vista dele, essa situação não é muito fácil. Ele é formado para salvar vidas, ele quer salvar vidas, ele fica bem quando ele salva uma vida. Esse tema será debatido com especialistas, os senadores vão manifestar a sua opinião, temos que ouvir aqueles que a querem a ser ouvidos. Tudo com respeito que a democracia exige. A prática de aliviar o sofrimento de pacientes terminais é condenada pela maioria da população. Eu ainda respiro, é sinal de que algo pode acontecer comigo. Então, enquanto eu tiver o último fôlego, segundo de vida, eu creio que há esperança para essa pessoa, independente dela estar em coma ou não. Eu, por ser cristão, eu sou contra a eutanásia. Eu acho que, desde o momento que a pessoa está respirando, mesmo com grande sofrimento, existe aquela questão de Deus salvar, recuperar aquela vida que está ali. Não deveria ter eutanásia, nem de jeito nenhum. Só Deus mesmo para tirar a vida, nós não, nós nunca, nunca, nunca. A gente aqui não quer que a pessoa morra, entendeu? Porque eu tive já um caso em casa e eu não posso falar, foi minha filha. E eu fiquei querendo que ela ficasse comigo, mas não era mais a vontade dela. Eu pedi para Deus que levasse ela e aí no outro dia ela partiu. Porque a gente, quando tem um paciente que não tem mais solução, a gente fica querendo que essa pessoa fique conosco. Mas ela está vegetando, ela não está mais vivendo. Então é egoísmo demais da nossa parte. Eu acho assim, que a gente tem que deixar a pessoa ir. No último bloco do Repórter Senado, você vai ver que o novo Código Penal amplia os casos em que a discriminação vai ser crime. Nós voltamos em instantes.